Eu vou chamar o que seria uma discussão entre Jesus e Paulo. Eu resolvi, então, falar de as origens do cristianismo. Olha, origens e cristianismo. Eu coloquei entre aspas. É porque tem alguma questão aí que eu preciso dizer a vocês. Não existe origem de nada. Porque quando você acha que chegou na origem, vem alguém e diz, não, aí não está a origem é muito antes. Trabalhar com a ideia de origem não se tem como trabalhar. E cristianismo no singular. Por quê? Porque eu quero destacar dois movimentos que me parecem muito diferentes. Eu não gosto de pensar nenhum movimento religioso no singular, mas as origens do cristianismo pensadas em fases arqueológicas. Vamos começar. A fase 1 é esse movimento de Jesus com Jesus, na sua camada mais antiga. É que se eu escavar o que está abaixo do que eu estou chamando fase 1, ela vai se mostrar, a terra que sustenta a fase 1, totalmente nula de cultura material, de informações. Ela está como se fosse estéril. Chegou no nível zero, aonde não tem informações nenhuma. Sendo Jesus um judeu do século I, é lógico que o judaísmo não começa no século I com Jesus, mas é apenas e tão somente, entre aspas, a fase mais antiga daquilo que nós estamos chamando de as origens do cristianismo. Essa fase 1 se situa na primeira metade dos anos 30. Como nós não sabemos ao certo quando Jesus morreu, então eu coloco esse marco. É nesta fase que se encontra Jesus de Nazaré, ou o que eu chamo o movimento de Jesus com Jesus. Não usem o meu conceito sem pensar. Pensem no conceito. Eu não estou me referindo a textos. Eu estou dizendo aqui, esta fase estava completamente imersa na oralidade, na língua aramaica, na instauração do reino de Deus. E dentro desse ambiente de instauração do reino de Deus, é o olhar de quem vive na terra, de quem vive e nasceu, viveu e cresceu no espaço rural, estabelecendo duras críticas ao Império Romano e às elites judaicas citadinas. A fase 1 é falar, é Jesus saindo do movimento do Batista, retornando a Cafarnaum e fazendo de Cafarnaum a sua sede e levando a ideia de reino de Deus nas mais diferentes vilas camponesas disseminadas pela Galileia. Esse cara, chamado Jesus, fala aramaico. Quando escavam aquelas camadas mais antigas de Nazaré, de Cafarnaum, de Caná, de Magdala, não encontram inscrições. É gente muito simples, faz a vida deles fluírem sem necessidade de escrita. Tudo que nós temos, possuímos de Jesus, está em grego. Então já há um descompasso aí. Uma das grandes dificuldades que muitos de nós temos em aprender uma língua estrangeira é que não é apenas aprender uma língua. Você precisa conhecer muito da cultura daquela língua que você quer estudar. O universo de Jesus e dos primeiros ouvintes de Jesus era um universo de língua aramaica, um universo voltado todo ele para um mundo camponês. Aquele mundo rural não precisaria de nota de rodapé quando Jesus estivesse falando essas coisas. Por isso, é decisivo que nós sejamos capazes de ver nesse emaranhado de falas de Jesus o que, de fato, diz respeito à fase 1. O movimento de Jesus com Jesus é de língua aramaica e está totalmente imerso na oralidade. Existe a fase 2A. Ela coexiste com a camada mais antiga. Essa fase 2, ela é um pouco mais extensa do que a fase 1. Ela se situa entre a primeira metade dos anos 30 e cobre toda a década de 40 do século I. E essa fase 2A continua inserida no que eu chamo de movimento de Jesus com Jesus. Nessa fase 2A, todo mundo que ouviu Jesus falar conhecia o aramaico.
porque no retrato que eu apresento de Jesus, Jesus é monoglota, só sabe a língua aramaica. Mas os ouvintes de Jesus, uma parte desses ouvintes, além de saber aramaico, sabem a língua grega. Encontra-se ali também judeus helenizados. Por que eu posso falar isso? Porque tanto a Judéia quanto a Galiléia são regiões marcadamente helenizadas. Um público oriundo desses espaços urbanos, um público de judeus até de fora dos territórios propriamente judaicos, Samaria, Judéia, Idumeia, Galiléia, ouve Jesus. Já começa a existir, tal como na fase 1, na fase 2A, pessoas que escutam e vão levar as informações que estão ouvindo desse cara chamado Jesus de Nazaré. Porque gostam, acham que faz sentido, acham que o que ele está dizendo deixa transparecer que Jesus de Nazaré é uma figura central. Essa fase 2, nós temos uma audiência de judeus que escutam Jesus dizer, mas nem todos os judeus que escutam Jesus são apenas monoglotas. Eles sabem aramaico, mas também sabem grego. Então, o movimento de Jesus com Jesus já começa a expandir muito das histórias de Jesus. Já começa a circular o que Jesus anda fazendo. Os seus exorcismos, os seus milagres, suas curas, a proclamação do reino, ele se colocando como um candidato messiânico, batendo duro nas elites judaicas, ele batendo duro na presença romana. Tem uma audiência que também sabe o grego, que está ouvindo e partindo. A fase 2B vai existir a partir da morte de Jesus. Reparem, agora eu uso o conceito que vocês também já me ouviram falar. Se hoje muita gente utiliza, bacana, fico feliz, mas tem uma origem, é minha. O movimento de Jesus sem Jesus. Ele continua existindo, de língua aramaica e de língua grega. O de língua aramaica, ele tenderá a desaparecer. O movimento de Jesus sem Jesus, de língua grega, vai se disseminar. Na fase 2B, é o momento em que nós temos agora, com a morte de Jesus, a fase 2B passa a se situar sobre a fase 1. Então, a camada mais antiga, fase 1. A segunda camada, fase 2B. Nesse momento, coexistem aqui duas gerações de seguidores de Jesus. Aqueles que conheceram, que o viram e ouviram falar. É o que nós podemos chamar de testemunhas oculares. Na fase 2B, ela já está acima da fase 1. A fase 1 tem que ser a mais antiga, porque Jesus estava vivo. Agora, na 2B, já não está mais. Aqueles que conheceram, que viram e ouviram falar de Jesus, estão vivos e estão falando de Jesus. Coexistem duas gerações. Aqueles que conheceram Jesus, que pertenciam à fase 1 e à fase 2A, e que agora estão na fase 2B. E existem aqueles que são pessoas que nunca conheceram Jesus. Vamos tratar dos que ouviram, conheceram Jesus. Olha o que eu fiz. Eu fui nos textos. O material mais antigo é Paulo. Então não adianta pegar Mateus. Isso aqui é metodologia. Olha o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Gálatas é uma epístola dos anos 52 e 53. Olha o que Paulo diz. Passados 3 anos, eu estou colocando o momento em que Paulo adere ao movimento de Jesus, por volta do ano 35. Passados 3 anos, então ele está se referindo, ele está escrevendo a epístola entre os anos 52 e 53. Ele agora vai fazer um exercício mnemônico de recuperar a memória dele. Ele diz, olha só o que aconteceu com a minha vida no momento que eu deixei de ser perseguidor da igreja e passei a aderir ao movimento. Passados 3 anos em que eu entrei para esse movimento de Jesus sem Jesus, Paulo diz que foi até Jerusalém entrevistar Pedro e ficou com ele lá 15 dias. Olha só, Pedro pertence à fase 1, pertence à fase 2A, pertence à fase 2B. Olha que maneiro. Paulo, antes de escrever cartas, antes de escrever qualquer coisa em grego, ele diz, olha, ainda na década de 30, por volta aí do ano 38, com Jesus já morto, eu estou
toma a decisão de ir a Jerusalém e vou conversar com um monoglota. Eu vou conversar com um indivíduo que só sabe aramaico. Paulo já está dizendo que domina esse idioma. Ou teria lá um tradutor para conversar. Paulo e Pedro conversarem. Não esquentem a cabeça se tem tradutor ou não. O importante é Paulo, que não conheceu Jesus, está tendo contato com testemunha ocular. E a conversa que ele tem com Pedro, Pedro vai iluminar muito do que Paulo está começando a conhecer sobre esse Jesus que ele não viu, não ouviu, não trocou ideias com ele. Há testemunhas oculares e há aqueles que nunca conheceram Jesus, mas aderiram ao movimento. Paulo é ele, faz parte desse. Paulo é um dos muitos, ainda na década de 30, que ouviram falar de Jesus, gostaram e seguiram. Olha o que Paulo diz em Romanos 16:7. Quando ele está fazendo as saudações no último capítulo da carta aos Romanos, ele diz assim, na saudação a Andrônico e Júnia. Paulo recorda que eles estavam em Cristo antes dele chegar. Dei uma conferidinha lá em Romanos, capítulo 16, versículo 7. Olha aqui, Andrônico e Júnia, esses caras são judeus, os próprios nomes denunciam, de origem grega, que já estavam no movimento de Jesus, sem Jesus, fora propriamente da Galiléia, da Judéia, mas que havia escutado falar de Jesus e já estava aderindo no movimento. Esses caras são de língua grega. Paulo está dizendo, além de Pedro, tem Andrônico e tem Júnia. E os que nunca aderiram. Então, Paulo também é esse aí, porque ele diz, em Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 23, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, em Filipenses, capítulo 3, versículo 6, ele fala que era perseguidor da congregação de Deus e a destruía. Portanto, em meados dos anos 30, fora da Galiléia, fora da Samaria, fora da Judéia, da Idumeia, lá em Antioquia, lá na Síria, ele já estava reprimindo os caras. Esqueçam Atos, que ele foi ao sumo sacerdote, que o sumo sacerdote deu a ele cartas. Não tem nada disso. Não é Atos que vai iluminar Paulo. Atos é um documento do início do século II. Deixe Paulo falar. Não iluminem Paulo com informações advindas de Atos dos Apóstolos. O autor de Atos dá provas que nunca leu uma carta de Paulo. Metodologia. É assim que eu processo informações. Eu não estou esticando nenhum documento. O raciocínio é lógico, é simples, é direto. Por que simples e direto? Porque tem um princípio metodológico a me orientar. Cronologia da documentação. Segundo princípio, buscar por meios de falas mnemônicas quando os autores fazem um exercício de voltar atrás, como eu, como qualquer um de vocês. Caramba, fulano, como você cresceu, ainda me lembro. Eu tenho umas fotos aqui, deixa eu mostrar. Olha o exercício mnemônico que eu, você, qualquer um de nós faz. Olha você quando era garoto. É o que Paulo está fazendo. Paulo, se estava perseguindo a congregação de Deus e a destruía, ele está em meados dos anos 30, antes de ele se converter ao movimento de Jesus. Olha só, apesar de a fase 2 ainda estar completamente centrada na oralidade, seja aramaica e grega, porque eu estou falando de Paulo, mas um Paulo que ainda não escreveu carta nenhuma. Já existia, é isso que os dados estão mostrando, já existia a circulação de ideias de e sobre Jesus, para além do mundo de língua aramaica, para além do universo camponês. Tem Andrônico e Júnia. Esses caras estão longe, mas estão muito longe desse universo camponês de Jesus, cara. Muito longe. E estão ouvindo e estão anunciando Jesus. É tudo na oralidade. Década de 30, década de 40. Não temos nada escrito. Então, até agora, eu não estou falando de textos. Ideias e ditos de e sobre Jesus já estavam circulando entre judeus helenizados, dentro e fora do território propriamente judaico.
Olha o que Paulo nos conta em Gálatas 1,16. De novo, olha o exercício de ir ao passado. Quando ele aderiu ao movimento de Jesus, sem Jesus, diz que não se aconselhou com ninguém, meados dos anos 30. Ele lembra, Gálatas 1,17a, que não foi até Jerusalém para junto dos que eram apóstolos antes dele, primeira metade dos anos 30. Olha aí, estou dividindo camadas temporais, mas que partiu para a Arábia, Gálatas 1,17b. E, seguidamente, voltou para Damasco, meados dos anos 30. Ele está dizendo, ele nunca meteu o pé lá na Galileia, na Samaria, na Judéia, na Idumeia. Não caiam no conto, ele sentou aos pés de Gamaliel. Quem está dizendo isso é o autor de Atos. Paulo nunca falou essas coisas. Não se deixem confundir. Cronologia. É assim que vocês precisam ler, por ordem cronológica, os textos. Passados 3 anos, o cara está rodando, Paulo está rodando, com informações sobre Jesus. Ele, agora, deixa eu ir lá até Jerusalém. Vou conversar com quem conheceu Jesus. Porra, isso é um dado fantástico. Não, André, mas aí Paulo ficou 3 anos porque ele teve uma visão, e essa visão era Jesus revelando tudo para ele. Tudo bem, isso é ele dizendo, mas na história que nós estamos contando aqui, Paulo já estava em contato com judeus helenizados lá na Síria, lá na Antioquia, lá em Atenas, lá onde ele estava, já ouvindo falar de Jesus. Esse cara, quando estava reprimindo os seguidores de Jesus fora dos territórios judaicos, ao reprimir, ao torturar, esses caras estão dizendo para ele, Paulo, quem é Jesus, pô? Então, é esse dado que Paulo tem na cabeça. Claro, eu tenho fé, Chevita, e ele teve uma visão, tá bom, mas do ponto de vista histórico, Paulo teve inúmeras oportunidades durante a repressão e posteriormente à repressão de conversar com pessoas sobre Jesus. As ideias de Jesus já estavam circulando em grego. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 4. O evangelho que vos anunciei foi o evangelho que eu recebi. E o que ele recebeu? A informação que ele creu. Isso está lá em Antioquia. Cristo morreu pelos nossos erros, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. A galera lá de Antioquia, Síria, está trabalhando com a informação de que Jesus ressuscitou. Se eu fizer esse exercício com o evangelho, essa informação não existe. Então eu começo a ver no movimento de Jesus sem Jesus diferentes mensagens, diferentes percepções, diferentes memórias sendo construídas. Eu peguei só Paulo. Ressuscitou ao 3º dia, que Jesus teria aparecido a Cefas e aos 12. Olha que legal. Isso está lá em Antioquia. Isso ele também conversou com Pedro. Pedro está dizendo, cara, eu tive visões com Jesus. E Paulo está dizendo, eu também tive. Então apareceu a Cefas e aos 12. E a mais de 500 irmãos. Esses irmãos, não estavam ali em Jerusalém. Esses caras estão em tudo que é lugar, Isso é um exercício de memória de Paulo, com 500 mil pessoas que ele foi encontrando, não é? No caminhar dele agora, no movimento de Jesus. Então isso é a primeira metade dos anos 30. Depois apareceu a Tiago e a seguir a todos os apóstolos, homens, mulheres. Olha aqui, eu estou datando para vocês. Em último lugar, apareceu a mim, Paulo, ou, se preferirem, ao aborto, meados dos anos 30. Dá para dividir a temporalidade, cara. É só trabalhar em cronologias. É só trabalharem seguindo um método de estudo, um método de trabalho. Quanto mais simples for, mais fácil se torna. Quanto mais você criar teorias mirabolantes, maiores as probabilidades de você se naufragar, porque nem você vai se entender depois. Esse foi o método que eu construí. Bem entendido. Estas ideias que Paulo faz referência estão sendo expandidas. A memória, ela não é um arquivo onde você puxa a gavetinha, no dia 8 de abril de 2021, peraí, deixa eu puxar a gavetinha aqui da minha memória. Nesse dia eu acordei, eram 6h53 da manhã, tomei um café reforçado, porque nesse dia eu fui andando a pé, aí eu encontrei fulano. Memória não é isso. Você sabe bem que não é assim. A memória lembra fatos.
do teu passado, do meu passado. A memória esquece fatos do teu passado, do meu passado. A memória interpola acontecimentos diferentes, transformando-os numa única linha de memória. Tanto é verdade que quando nós nos reunimos com os nossos amigos, amigas de infância, e vamos relembrar as nossas traquinagens, as nossas bagunças, é muito comum um dizer: calma aí, fulano, peraí, cicrano, não foi bem assim, não. Você não estava sozinho, não. Você estava lá com cicrano e beltrano. Percebam? Então, a memória, ela lembra, mas ela é de uma criatividade a toda prova. O que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 8, são memórias que estão sendo expandidas, então são criativas demais. Então, bem entendido, estas ideias estavam sendo expandidas ou recriadas, ou simplesmente inventadas por judeus helenistas ou helenizados. É só na fase 3, situada nos anos 50, até a destruição de Jerusalém e do seu templo, no ano 68. Então, isso eu chamo de fase 3. É só nessa fase que o material escrito aparece pela primeira vez. Cartas paulinas, evangelhos e de Tomé. Então, por favor, parem de correr para os textos. Veja o enorme fosso que existe entre o Jesus de Nazaré e as primeiras referências escritas sobre ele em textos. Nós estaríamos pulando 20 anos de experiências que se deram na oralidade e que nós podemos reconstituí-las, se não nos pormenores, nas principais linhas, como estou mostrando para vocês. Eu posso agregar aí o material de Quê, eu posso agregar aí o material de Tomé, eu posso agregar aí as camadas que estão nos evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus, de João. E aí vocês vão ver como é que o negócio cresce, como se expande, como a fase 1 e a fase 2, A e B, como eles se tornam evidentes. Metodologicamente, nós temos como recuperar não todo, mas parte do processo, dos anos 30 até o momento que se produz a escrita. Esta fase, está aqui, item 322. Esta fase já se encontrava completamente imersa no movimento de Jesus sem Jesus. As testemunhas oculares começam a rarear, de novo. O que acontece? Nós vamos para Atos dos Apóstolos. E Atos vai contar a história de Pedro, até o capítulo 7. Ele está inventando. O livro de Atos não é um livro de história, é um livro de teologia. O autor está criando uma tradição apostólica. Reparem, aquele movimento de Jesus em língua aramaica, com a destruição de Jerusalém e do templo, acabou. Você nunca mais vai ouvir falar dele. Muitos dos discípulos que estavam lá de Jesus em Jerusalém ou na Galiléia simplesmente foram aniquilados pela máquina mortífera romana. Simplesmente. Você não tem mais notícias. Não tem. Tem Eusébio mencionando o movimento, os sobrinhos, netos de Jesus à frente da igreja. Isso é Eusébio, trabalhando com uma documentação do século II. Mas esse movimento de língua aramaica, da oralidade, isso acabou. Tudo que nós temos agora está em grego. Por isso eu estou dizendo, ele foi escrito exclusivamente em grego. Alguma coisa já se perdeu. Foi a fase 1, foi a fase 2, A e a B. Isso desapareceu do ponto de vista de um movimento de Jesus em língua aramaica. Por isso, a partir de Marcos, já é uma outra realidade. Por isso, quando se confronta Jesus e Paulo, são mundos distintos, mundos diferentes. Então, acabou. Aos pouquinhos, essas testemunhas oculares ou morreram na guerra, ou a idade os levou. Então, quando um autor de Atos está lá falando sobre Pedro, sobre um concílio em Jerusalém, o cara está no século II. Cronologia, não abram mão dela. Isso começa a rarear. Esse mundo da língua aramaica, indo embora.